Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal J Literato. Gente, eu quero dar uma sugestão a vocês. Fujam imediatamente de todo tipo de gado. Sim, gado. Seja este gado de esquerda, seja este gado de direita, de centro, qualquer tipo de gado. E eles estão por toda parte, acreditem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esta questão dos gados neste vídeo. Antes, peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. A sua inscrição ela é fundamental, para que prossigamos aqui com este trabalho, de sempre tentar transmitir a vocês análises interessantes, perspectivas do mundo filosófico, literário, político, social, jurídico, etc. e tal. Portanto, a sua inscrição é condição sine qua non aqui para a rigidez deste canal. Portanto, peço a sua inscrição, peço também que curtam o vídeo, que compartilhem com seus amigos, sugiram, indiquem a seus amigos e também acionem a sineta das notificações para que vocês fiquem sempre inteirados aqui de nossos conteúdos, que, como diz o Gilmar Mendes, modéstia às favas, são bons conteúdos, conteúdos analíticos e sérios e sempre fundamentados. Gente, a alcunha de gado, esse termo, ele ficou muito atrelado, muito vinculado à parte do bolsonarismo, que também, uma outra expressão que ficou famosa, os bolsominions, ficou muito atrelado a eles, essas pessoas aí que são, digamos, sectários incondicionais do Bolsonaro, são gados. Mas veja que a figura do gado não está só no bolsonarismo. A figura do gado ela está por toda parte, inclusive na esquerda. Bom, temos que a questão do gado ela vai remeter àquela pessoa, que ela se divorcia de qualquer componente real, elege um ídolo, elas tendem a eleger ídolos, mitos, etc., e transferem a este ídolo, a este mito, quase que a sua razão de existir. E também transfere a este ídolo eleito, a este ícone eleito, alguns atributos, como atributos da infalibilidade. Para ela, ali o seu líder, o seu mito, o seu ícone não falha. Transfere também o atributo da perfeição, transfere o atributo da dignidade incontestável, tudo isso. E são pessoas que são incapazes de conceber qualquer vício em seu ídolo, qualquer defeito, não é verdade? Portanto, gente, fujam dessas pessoas. Veja, a figura do gado, ela traz algumas implicações existenciais que nós temos aqui que dizer. É claro, o grande componente, para que o grande componente estrutural de um gado, obviamente, é a arte de ignorar. Portanto, são ignorantes. São ignorantes no sentido de desconhecerem qualquer estrutura filosófica, histórica, qualquer estrutura que seja ponderável sob uma ótica analítica, e que possa, eventualmente, apontar contradições com seus ídolos. Elas desprezam isso, elas conhecem isso, e fazem desse desprezo um ponto de honra. Gente, isto é o ato de ser um gado, é uma atitude absolutamente prejudicial. É uma atitude absolutamente deletéria que vai corroendo as estruturas existenciais. Nietzsche, ele tinha seríssimos problemas com ídolos, Ele tinha seríssimos problemas com os ícones criados pelos homens. Inclusive, escreveu uma de suas grandes obras, que é uma de minhas preferidas, que é o Crepúsculo dos Ídolos, onde Nietzsche vem trazer ali a necessidade de derrubar ídolos, de acabar com esta mitificação, porque esta mitificação de um ser, ela vai potencializar e multiplicar ainda mais a ignorância das massas. E é isso que ocorre. E percebam, a figura do gado, como disse no começo, ela não está presente só no bolsonarismo. Ela está presente no lulismo, no petismo, em diversas camadas da existência.
Gados existem e existem demais, eles são muitos. Eles são muitos. Aquele negócio do Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, os idiotas se multiplicam demais, né? Isto é uma coisa pavorosa. É uma coisa que deve nos meter medo. Medo e, portanto, reclamação. Ação contra esse tipo de coisa. Né? E a melhor ação contra esse tipo de coisa é simplesmente fugir. Deixar. Por quê? Porque não há qualquer tipo de condição razoavelmente aceitável de se discutir com um gado. Veja que é materialmente impossível, porque o gado ele desconhece o conceito de dialética, né? Ele desconhece o conceito de contraposição de ideias, porque para ele há apenas uma ideia, né? E uma ideia que, veja, é até um pouco paradoxal, mas veja que a ideia do gado ela não consiste em ideia, ela consiste em uma crença vazia. Sim, é totalmente vazia. Né? Por isso que é o gado. Ele não sabe do que se trata. Né? Ele não sabe quais são os componentes de fundamentação daquilo que ele próprio crê. Percebam o perigo disso. O perigo disso. Não é verdade? Gente, o grande Hippolyte Taine, né, um grande escritor francês, não é, que trouxe a ideia do determinismo, ele dizia, gente, o erro e o pecado não são filhos da malícia, são filhos da ignorância, não é? A ignorância, ela é, digamos, o elemento motriz de toda ruína, não é? E todo gado é dotado de uma quantidade de elementos ignorantes que são incontáveis. Então perceba, se você está indo para esse lado, eu digo o seguinte, eu, em determinado momento de minha vida, né, eu não cheguei a ser um gado, porque eu sabia que aquilo não estava certo, mas eu não me manifestava em sentido contrário. Eu não sei se vocês sabem, podem ter percebido, mas eu tenho uma identificação com alguns elementos do segmento do esquerdista. Sim, eu acho coisas ponderáveis, mas vejam, tudo fundamentado, porque eu estudei, então aquilo eu concordo. Mas em certa época da minha vida, eu não estudava o lado oposto, né? Eu não estava preocupado em ler Chesterton, eu não estava preocupado em ler biografias interessantes como a do Churchill, por exemplo, eu não estava preocupado em conhecer as esferas que propiciariam uma dialética. Então eu ficava preso naquilo. E veja, eu disse que eu não me considero, quer dizer, não considero que eu tenha sido um gado, porque eu não tinha, eu tinha um esclarecimento. Eu sabia do que estava acontecendo, mas eu fui um semigado, porque eu me calava, né? E muitas vezes eu impingia em mim mesmo uma resistência a compreender ou aceitar uma contraposição, certo? Mas graças a Deus eu me livrei disso, né? E percebi que nós temos de conhecer e de expandir todas as possibilidades cognitivas para que possamos formar um livre pensar. Na verdade, é aquele negócio do Kierkegaard. Kierkegaard, grande filósofo existencialista, né? Ele não gostava ali do rótulo de filósofo. Ele dizia, não, eu sou um livre pensador. Né? O livre pensador, ele rompe com amarras. Né? O livre pensador, ele rompe com restrições herméticas. Né? Ele passa a pensar por si mesmo e, portanto, deixa de ser um gado. Não é verdade? Quer dizer, um livre pensador, ele vai ter a compreensão de que elementos postos na esquerda são bons, outros elementos são horríveis. E a mesma coisa em relação à direita. Aqui eu estou focando em direita e esquerda porque vamos dizer, o mainstream da hora aí, né, gente? Mas vocês compreendem o que eu estou dizendo. Né? Então fujam de toda espécie de gado. Né? Nós não podemos discutir com o gado porque o gado não tem capacidade dialética, né? De dialética hegeliana, na verdade já disse sobre isso, a contraposição de ideias. Quer dizer, você tem uma tese, você tem uma antítese, você tem uma síntese, essa síntese torna-se uma outra tese e assim por diante. O gado não tem esta
esta consciência, eles não são cônscios disso, porque para eles não há contraposição viável. E isto é a ruína do próprio mundo. Né? Leiam Crepúsculo do Nietzsche, que é um livro fantástico. Aquilo ali pode mudar vidas e mudar concepções. Né? Então você que é um gado, leia Crepúsculo dos Ídolos, e você vai, muito possivelmente, você vai mudar. Não é verdade? E veja, gente, isso pode trazer alguns problemas. Quando você deixa de ser gado, você vai acabar recebendo algumas pechas também, sabe? Então, como é que chamavam? Isentão, coisas do tipo. Isso é uma ignorância sem tamanho. Não, mas isso, ora, um grande pensador inglês, Ing, né, ele dizia o seguinte: aquele que come do fruto da árvore do conhecimento, né, muito possivelmente vai ser expulso de vários paraísos. Então preste atenção, gente. Nós temos que repudiar esta condição de gado, né, no sentido de termos um mínimo de autonomia sobre nós mesmos. O gado não tem essa autonomia. Né? O gado transporta tudo que ele tem até uma eventual autonomia para o seu próprio ícone, para o seu mito. Né? Portanto, esta mitificação é absolutamente prejudicial. Ela tira qualquer tipo de capacidade analítica e de discernimento. Então fiquemos atentos. Fiquemos atentos. E veja, gados, eles existem em todos os campos. Não é só bolsominion, não. Tem gado lulista, tem gado bolsonarista, tem gado para todo lado. E nós temos que ter o discernimento de reconhecer um gado e não participar desta loucura toda. Com gado não tem conversa. O máximo que você pode fazer, né, é mostrar esse vídeo para ele. Mostrem esse vídeo meu para ele. Né? Se houver ali uma fraba, uma centelha de discernimento, talvez ele mude. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo, esse foi o comentário. Fujamos de todos os tipos de gado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, acionem o sininho das notificações e até uma próxima. Valeu!